Olá galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde e preparados para mais uma aula de matemática. Hoje o assunto é grandeza diretamente e inversamente proporcional, ou seja, a famosa regrinha de 3. E o que são grandezas diretamente proporcionais? Olha só galerinha, pelo exemplo, quando eu tenho uma grandeza, por exemplo aqui eu tenho quilogramas e preço. Exemplo de duas grandezas, quilogramas e preço. Imagine aí que eu compre 1 kg de arroz, 2 kg de arroz, custe R$10. Galerinha, se eu comprar 4 kg de arroz, quanto que eu vou pagar? R$20. Ou seja, o que são grandezas diretamente proporcionais? Quando uma grandeza aumenta de um lado, a outra aumenta do outro lado. Ou seja, as duas grandezas elas aumentam proporcionalmente. Aí imagine aí, galerinha. 4 kg de arroz custa R$20. Se eu comprar só 2 kg de arroz, eu vou pagar quanto? R$10. Ou seja, diretamente proporcional, quando as duas também diminuem proporcionalmente. Ou seja, se eu diminuo de um lado, diminui do outro lado. Tá? Olha só, diretamente. Quando aumenta de um lado, aumenta do outro lado. E se eu utilizasse aqui o exemplo, ó, 4 quilos e R$20, se eu colocasse aqui 2 quilos, eu pagaria R$10, ou seja, eu tenho que aumentar e diminuir proporcionalmente. Então, se eu aumento de um lado e aumenta do outro, diretamente proporcional. Se eu diminuo de um lado e diminui do outro, diretamente proporcional. Inversamente proporcional. Olha só, eu vou colocar aqui, ó, quilômetros e tempo. Duas grandezas, quilômetro e tempo. Gente, imagina aí que eu vou daqui para a praia, tá? Eu gasto com a velocidade de km por hora, vou 60 km por hora, eu gasto 10 minutos. Gente, imagina só se eu for aqui com a velocidade, se eu aumentar a velocidade para 120, automaticamente vai diminuir meu tempo aqui, ó, vai diminuir para 5. Então, à medida que eu aumento de um lado, diminui do outro. À medida que eu aumento de um lado, diminui do outro. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Só relembrando, quando eu aumento de um lado e aumento do outro, diretamente proporcional. Quando eu diminuo de um lado e diminuo do outro, diretamente proporcional. Agora, quando eu aumento de um lado e diminui de um outro, inversamente proporcional. Aí, se fosse outro exemplo, olha só, 60 km gasto 10 minutos, 120 gasto só 5 minutos. Então, olha só, se eu gasto 10 minutos 60 km, se eu gastasse 20 minutos, quantos quilômetros eu andaria por hora? 30 km. Então, à medida que eu aumento de um lado, diminui do outro. Se eu aumentar a velocidade, diminui o tempo. Se eu aumentar o tempo, diminui a velocidade. Ok? Então, são grandezas diretamente e inversamente proporcional. Olha os exemplos aqui que eu trouxe para vocês. 5 kg de arroz custam R$25. Olha só, quais são as grandezas? A gente já vai colocando os dados. Quilogramas e preço, né? Preço. Então, eu já coloquei essas duas grandezas. Então, ele diz que 5 kg de arroz custam R$25. 5 kg de arroz custam R$25. 12 kg de arroz. Ó, quilo abaixo de quilo, preço abaixo de preço. 12 kg de arroz, do mesmo arroz, custaria quanto? 5 kg de arroz custa 25, 12 kg desse mesmo arroz custaria quanto? X, eu não sei o valor. Gente, se eu vou aumentar a quantidade de arroz, automaticamente eu vou aumentar o preço. Então, diretamente proporcional, basta a gente fazer cruz credo, ou seja, meio pelos extremos. Então, vamos lá, 5 vezes x, 5x, 12 vezes 25, 12 vezes 25, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 2, 4, com o que foi 5. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2. 0, 10, 3. 12 vezes 25 é igual a 300. X é igual a 300, dividido pelo número que acompanha x, que é o 5. X é igual a 300 dividido por 5. Gente, eu vou pegar só o número 30 aqui, ó. 30 dividido por 5 dá 6. Baixa o próximo zero. Então, x é igual a 60. Olha só, galerinha. 12 kg custa 25 e... ou melhor, desculpa. 5 kg custa 25 e 12 custa 60. Se vocês colocarem, substituir para ver se é diretamente proporcional, vou substituir aqui, ó. X é igual a 60.
e vou multiplicar em cruz. 5 vezes 60 dá quanto? 5 vezes 60 dá 300. E 12 vezes 25? 300 também, diretamente proporcionais, tá bom? Vamos lá ao segundo exemplo. Também de diretamente proporcional. Olha só. 10 impressoras fazem em média 3.000 cópias por dia. Quantas cópias fariam 4 impressoras? Olha só, impressoras e cópias. É as duas grandezas. Então, 10 impressoras fazem 3.000 cópias por dia. 3.000. Olha só, ele diminuiu, reduziu aqui, ó, 4 para 4 impressoras. Quantas cópias serão feitas? Olha só, galerinha. 10 impressoras fazem 3.000 cópias. 4 impressoras farão quantas? X, eu não sei o valor, tá? Da quantidade de cópias que 4 impressoras vão fazer. Mas olha só, vamos lá saber reconhecer se realmente é uma situação, um problema envolvendo diretamente ou envolvendo inversamente proporcional. Grandezas. Então vamos lá. Primeiro, 10 impressoras, 3.000. Eu diminuí as grandezas, eu diminuí as impressoras. Automaticamente vou diminuir a quantidade de cópias. Então é diretamente proporcional. Então vamos lá. Então vou multiplicar cruz credo, meios pelos extremos. Então vamos lá, 10 vezes x, 10x, 4 vezes 3.000. Eu só vou multiplicar os números aqui, ó. 4 vezes 3, 12. Então nesse caso é 12.000. X é igual a 12.000 dividido por 10. Cancela em cima, cancela embaixo. X é igual a 1.200 cópias. Então, 10 impressoras fazem 3.000. 4 impressoras fazem 1.200 cópias. Se eu fizer a substituição, só, se eu substituir aqui x é igual a 1.200, vou fazer só para provar. 10 vezes 1.200, 10 vezes 1.200 é igual a 12.000. 4 vezes 3.000 é igual também a 12.000. Morreu Maria Preá. São diretamente proporcionais. Tá bom? Simples, né? Então vamos lá. Terceiro exemplo. Olha só. 3 pedreiros fazem um serviço em 10 dias. Em quantos dias 5 pedreiros farão o mesmo serviço? Então aqui nós temos as grandezas. Nós temos aqui pedreiros e dias. Então vamos lá. 3 pedreiros fazem um serviço em 10 dias. Quantos dias 5 pedreiros farão o mesmo serviço? Eu não sei, tá? Mas olha só, galerinha. 3 pedreiros fazem um serviço em 10 dias. Quantos dias 5 pedreiros farão o mesmo serviço? Então, eu posso dizer que, ó, a gente começa do maior para o menor. Essa setinha tá para cima. E olha só, 3 pedreiros fazem 10 dias. Se eu aumentei os pedreiros, automaticamente vai diminuir ou aumentar os dias? Vai diminuir os dias, tá? Olha só, inversamente proporcional, tá? Olha só, 3 pedreiros fazem um serviço em 10 dias. Se eu aumentei os pedreiros, automaticamente vou diminuir meus dias. Inversamente proporcional. Então, quando é inversamente proporcional, o que eu vou fazer? Eu vou inverter, tá? Ou seja, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Simples assim. Então, vai ficar, ó, 3 quinto sobre x sobre 10. Aguinaldo, poderia inverter essa primeira grandeza? Ou sempre vou inverter a grandeza que tem um x? Não, pode ser qualquer uma das grandezas, tá bom? Se você inverter a primeira, também vai dar o mesmo resultado. Depois disso, é só multiplicar meios pelos extremos. 5 vezes x, 5x, é igual a 3 vezes 10, 30. X é igual a 30, dividido por 5. X é igual
a 6. Tá bom? Então, 3 pedreiros fazem um serviço em 10 dias, 5 pedreiros vai fazer em 6 dias. Tá bom? Simples, né, galerinha? Então vamos lá, o último exemplo. Olha só, um automóvel com velocidade de 80 km por hora gasta 15 minutos em um certo percurso. Se a velocidade for reduzida para 60 km, que tempo em minutos será gasto no mesmo percurso? Olha só, nós temos aqui velocidade, né? E tempo. Então vamos lá. Ele diz que com 80 km por hora ele gasta 15 minutos. E ele disse também que foi reduzida para 60. Quanto tempo ele vai gastar? X. Olha só. Maior para menor. 80 km por hora ele gasta 15 minutos. Se ele diminuir para 60, essa grandeza vai aumentar ou vai diminuir? O tempo vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, né, galerinha? Então vai aumentar. Então é inversamente proporcional, ou seja, com 80 km ele faz em 15 minutos. Automaticamente ele reduziu a velocidade, vai aumentar o tempo. Então vamos lá. Primeiro, 80 sobre 60, x sobre 15. Inverter, tá? Basta inverter, quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vai para cima. Então multiplica meios pelos extremos, cruz credo, e faz 60 vezes x, 60x. 80 vezes 15, 80 vezes 15, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 8, 40. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 8, 8. 0, 0, 12. 1.200. X é igual a 1.200 dividido por 60. Cancela 0 em cima, 0 embaixo. X é igual a 12 dividido por 6, 2, 20. Então, X é igual a 20. Ou seja, 80 km, velocidade de 80 km, ele gasta 15 minutos. E 60 km, ele gasta 20 minutos. Morreu Maria Preá. Então, gente, hoje o nosso conteúdo é sobre o descritor 18, tá? Estudo preparatório para o ISPAES, contendo só grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Tá bom? Boa aula, fique com Deus. Qualquer dúvida é só deixar aqui no grupo ou enviar para o meu PV. Tá bom? Abraço, fique com Deus.